Bom, hoje é dia 7/6/2016, nós estamos aqui no curso Estudos Avançados, Curadoria Digital, estamos aqui no nosso Hangout, se eu não me engano aqui, eu vou ver aqui, conferir, nós estamos aqui no terceiro Hangout, né? É o terceiro Hangout do curso. E estamos aqui com o pessoal, Rosilma, Bárbara e Antônio, e nós vamos começar a nossa conversa. Como tema, nós tivemos o vídeo, e eu acabei de reescutar ele agora para dar uma aquecida, que foi o vídeo que eu coloquei, já vai fazer 15 dias, e essa semana eu vou colocar outro, que foi o vídeo que está no YouTube, que é o estamos saindo de, não estamos entrando, estamos saindo de Matrix, é mais ou menos isso o vídeo, né? Então, deixa eu ver aqui o nome certinho aqui. Porque estamos saindo de Matrix e não entrando. Foi um papo que eu tive lá com o pessoal da liderança carioca, com os líderes cariocas, e a gente fez uma discussão lá bacana, etc. Papá. Então não sei, vocês querem que a gente querem comentar o vídeo? A gente podia passar disso, né? Vocês podiam comentar um pouco e a partir daí a gente começa a brincadeira. Quem que pode comentar o vídeo? Pode, Antônio, vai lá. Posso ir? Vai. Então, eu estava vendo, né, na verdade, ele faz uma passagem por aqueles conceitos da questão da centralização e da descentralização, né, fixei a questão do empoderamento, né, quanto mais centralização, menos empoderamento, e a questão da descentralização indo na ideia de um liberalismo, né, e a questão da governança, da curadoria, da administração 3.0, indo na ideia do pós-liberalismo. Então, assim, com o mote que você deu aí na questão da administração 3.0, até em função dessa mudança que eu fiz depois de 18 anos na área de comunicação, mas sempre seguindo essa discussão toda, o desafio é grande, porque na área, na área que estaria pensando essas questões, ela está muito espremida pelo curto prazo. E o curto prazo é o desenvolvimento de soluções, é a sustentação dessas soluções, né? Por mais que você introduza nessas áreas metodologias, como está se falando e utilizando muito, a metodologia ágil, o que eu percebo, deu para perceber já em poucos dias, é assim, se eu demando uma coisa para uma área que, digamos, que vai pensar governança, ou que deveria estar pensando governança, até numa ótica de governo aberto, ou mesmo de inovação aberta na iniciativa privada, ela vai te atender como cliente, mas o cliente não vai demandar dela essa visão, que é a visão que a gente está conversando aqui. Então, é necessário que a área apresente essa visão para o demandante. Então fica esse vácuo imenso, porque como ela está no curto prazo, ela vai apresentar, digamos, mais do mesmo para executar a tarefa, para essa tarefa ser parametrizada, enfim, e seguir, né, no planejamento. Mas fala-se, né, o próprio governo fala o tempo todo hoje de governança digital, dados abertos, participação social, participação da sociedade, mas ele tem uma dificuldade bem grande de internalizar. E só concluindo, há movimentos no Ministério do Planejamento, desde o ano passado, com uma área lá que chama Departamento de Modernização da Gestão, que está tentando articular essas organizações
para trocar experiências, para trocar práticas, para ver se a experiência que ela está desenvolvendo, a outra área pode continuar. Eu acho isso interessante, eu acho que isso pode dar frutos, né? É isso. E aí fica todo o desafio, né? Porque você começa a falar, por exemplo, hoje mesmo numa conversa que eu tive, eu falei de várias coisas e vi que eu estava falando completamente grego, né? Porque realmente não está no dia a dia, porque não está, né? E aí o desafio é esse, é preencher esse vácuo aí. Está muito claro isso. Olha só, eu vou comentar cada um e a gente vai desenvolvendo as coisas. Então, olha só, o que acontece? Eu também tive aí umas conversas aí ao longo dessa semana, e o que eu percebo? A mudança, eu até estava eu tenho uma pessoa que foi meu cliente, né, e acabou virando amigo e tudo, e a gente estava conversando essa semana pelo e-mail, e quando eu falo, né, que a gente está terminando o ciclo da gestão e entrando na curadoria, e aí eu disse, né, que eu também tive esse debate em sala de aula no sábado, que eu estou dando curso lá na COP, do MBA da COP, são duas aulas, são 2 sábados, tinham pessoas lá de várias organizações grandes e tal, Petrobras não tinha Globo, tinha Fundação Roberto Marinho, e na outra semana tinha Loja Americana, tinha o pessoal todo lá. Então, o que acontece? E eu estava com essa empresa grande, uma empresa, esse cara que é meu amigo, que é meu cliente, meu amigo, é de uma empresa grande, né? De uma empresa governamental muito grande. E eu disse para ele, eu falei, realmente a curadoria está aí com perspectiva e tal, mas obviamente que a gestão ainda terá aí talvez 1 década, 2 décadas e tal, papapá. E aí aí quando você fala isso, o que acontece? Naturalmente, o cara pensa assim, então eu tenho um tempo para continuar do jeito que eu estou. Eu tenho um tempo para não encarar essa discussão. Eu tenho um tempo para poder fazer outras coisas. Então, e eu até disse isso depois, se vocês quiserem escutar, a primeira, eu estava ouvindo aí, primeiro 1h30, 2 horas do curso que eu dei no sábado, que eu tenho feito isso logo quando começo, que eu tenho começado os cursos, e eu vou fazer isso lá em Santos, só para avisar vocês, a Rosilma movimentou aí a cidade inteira, passou chapéu, foi para a rua, foi para o sinal, pegou dinheiro vendeu pirulito no sinal, e a gente conseguiu uma grana para a gente fazer palestra em Santos e tal. Estou indo a Santos agora na segunda e na terça-feira e volto quarta. E então eu tenho preparado uma palestra, eu tenho falado para as pessoas, eu mostro como é que chama? O caminho que eu cheguei nesse livro, como é que eu passei pelo livro amarelo, como é que eu cheguei no livro azul, e do livro azul como é que eu passei para o livro do curadoria e agora cheguei na administração. Porque o que acontece? Quando eu vou contar, eu começo a apresentar as teorias, as ideias e tudo, o que o pessoal acha? Esse cara é um maluco, esse cara acordou de manhã, esse cara quer criar uma polêmica aqui dentro do negócio, né? Quer dizer, os caras pegam aqui assim, vou pegar aqui 4 ou 5 sei lá, pega no armário assim 4 ou 5 adjetivos para me classificar como uma pessoa que não tem que ser levada a sério, né? Porque é o cara ou o cara é da academia, ou não tem experiência, ou não conhece empresa, não sei do que, babá, e vai te jogar esse negócio. Isso também já aconteceu muito em sala de aula mesmo. Eu tenho empresa há 21 anos, vivo da minha empresa há 21 anos,
e já tive mais de 500 clientes, mas o pessoal adora dizer que você é um cara da academia, que você não conhece, não sei do que, papá. Então eu dou um geral assim, uma apresentação geral de como é que eu cheguei nessas conclusões. E eu realmente me esforcei muito para implantar esse mundo novo, que a gente pode chamar aí de mundo, entre aspas, tudo entre aspas, porque esses conceitos são muito mal formulados, mais participativo, mais colaborativo, um mundo mais descentralizado, etc, etc, com empresas com mais diálogo com o consumidor, empresas que permitem a participação maior dos funcionários e tal, dentro das decisões e tudo. Toda essa ideia, né, de conhecimento em rede, que eu chamei em 2006, ou gestão 3.0, que eu chamei em 2013, ou curadoria digital, que eu estou chamando agora, ou administração 3.0, tudo isso, as pessoas querem que isso seja implantado, que seria ótimo se pudesse ser implantado, no modelo da organização atual. E eu cheguei à conclusão que são dois modelos de administração incompatíveis, característica da nossa espécie. Dois modelos que têm a ver com a espécie que a gente tem hoje. A nossa espécie, ela tem essa característica. Vocês estão ouvindo, né? Sim. Tá. A nossa espécie tem essa característica de vez em quando dar essa guinada. É coisa rara, mas acontece. Então, eu inclusive falei na aula passada que, do ponto de vista da organização, isso é uma dica que eu estou, a partir do que você está falando, do ponto de vista de uma organização tradicional, a minha recomendação é não inventar muita coisa no modelo tradicional e criar o laboratório separado para realmente fazer a coisa totalmente diferente. Então são dois ambientes separados. Um vai fazer todos os pilotos, pensando que daqui a 10 anos a organização vai sair desse piloto, daqueles pilotos ali, e aquela organização atual ela vai entrando num processo de descontinuidade. Então é como se você tivesse assim, eu tenho aqui um porto, e eu quero refazer o porto todo, e quero fazer um porto completamente diferente. Aí o cara fala, cara, mas como é que a gente vai fazer? Os navios estão atracando. Não, você deixa o porto aí funcionando, a gente vai fazer daqui a 500 metros um outro porto, esse porto vai continuar funcionando, os navios vão continuar atracando lá, e o outro porto vai sendo feito aos poucos. Aí o primeiro navio vai encostar lá naquele novo porto, daqui a pouco são dois, e os dois que estão encostando aqui já não estão encostando lá, e daqui a 3, 4 anos, aquele porto velho vai ser descontinuado, e o porto novo vai atender todos os navios. Então, o porto antigo, não tem muito o que inventar no porto antigo, tá entendendo? E aí o que as pessoas querem fazer, Antônio? Qual é a tendência que as pessoas estão fazendo? Então quando você começa a falar essas coisas, a pessoa fala assim, não, isso é um cliente que eu tive. Eu falei, olha, não adianta implantar rede social corporativa. Tive lá 1 ano, criamos um grupo de estudo, discutimos lá, não sei o quê. Minha recomendação, não cria rede social corporativa, não vai ter colaboração, não vai ter participação, porque não é assim que o modelo funciona. Tem que criar o laboratório fora, experimentar, não sei do que, papá. Aí não dá para fazer esse laboratório, mas sabe como é que é? Vamos tentar a rede social corporativa. Eu fui almoçar com o pessoal e a galera, apesar de ter dito tudo para os caras, vamos fazer rede social corporativa. Por quê? As pessoas querem fazer coisas. As pessoas sentem a pressão de dentro, sentem a pressão de fora, sentem o consumidor reivindicando mais coisa, sentem o cidadão reivindicando mais coisa. Quer dizer, o mundo não está parando.
Hoje tem o Uber, agora já anunciaram hoje que vai ter um outro concorrente para o tal de T81, aí já vem o T81, né? Esse T81 já está aceitando trabalhar com taxista sem taxímetro, então já começa a pegar uma outra galera que não tem carro, que já vai entrar nessa brincadeira. Então, a coisa não para. Aí você tem uma mudança política, como está acontecendo no Brasil. Você de repente sai um presidente derrubado, entra outro, né? Esse outro já vem com outro modelo, que é um modelo que já quer fazer essa coisa mais da descentralização, etc. Papá. Então, não dá para você tapar o sol com a peneira. Não é uma coisa só. Isso que é uma coisa legal de perceber. A curadoria, quer dizer, esse movimento que a gente está vivendo, quando eu falo de curadoria, a curadoria é um modelo novo de administração. Mas ela não vem isolada. Ela vem com o movimento político liberal. Ela vem na área da cultura. Fiz até um vídeo essa semana que eu comento os barbichas, que é um pessoal que faz improvisação. Então o show deles é todo improvisado, é co-criado com o público. Eles colocam no YouTube. Então eu estava até vendo lá no Jô Soares, eles disseram, não sei se ainda continuam, dizendo que eles são hoje o grupo mais assistido no Brasil. Por quê? Porque cada vídeo deles que eles produzem no teatro, eles colocam na internet. Eu vejo lá, tem 1 milhão de acessos, 800 mil acessos, 600 mil acessos. Quer dizer, então, não é um movimento só. Isso que é legal de comentar. A administração 3.0, ela não é um movimento isolado que vai... só tem aqui uma ação. A organização está sendo impactada por um novo modelo de administração e ela tem que fazer jus a isso. Não é só isso. A partir daí vem uma nova tecnologia, que é a impressora 3D, que começa a aparecer como uma saída. Vem a energia distribuída, vem a energia solar, quer dizer, vem a energia eólica. Quer dizer, começa uma série de coisas em paralelo que vão aumentando a pressão sobre as organizações, entendeu? Em que entra por tudo que é lado. O cara, ele vê a mudança do filho dele na escola, ele vê a mudança do garoto que nasce já adaptado para esse novo ambiente, ele começa a sentir a mudança da garotada que está chegando na empresa nova, que já não está aceitando bem aquelas imposições, né? Tem gente que começa a dizer que não quer mais ficar lá, quer ir para outro lugar, né? Então, é uma espécie assim, é um movimento. Eu estava até brincando lá com o pessoal, com os alunos, que eu disse o seguinte: galera, não é uma tsunami. Eu tinha essa visão, né? Até eu usava essa imagem, slides e tudo, que a revolução cognitiva é uma tsunami. Ela não é uma tsunami. A revolução cognitiva, ela é muito mais perto de enxames de gafanhotos, de cupins no armário, que é a seguinte: é uma coisa invisível, silenciosa, entendeu? E extremamente voraz, que quando a pessoa se dá conta, não tem mais armário. Não é o modelo que eu tinha imaginado no início, que é uma coisa e tal. Foi a queda da Dilma, né? Foi esse movimento todo que aconteceu no Brasil. De repente os caras estão acostumados com o modelo, né, de política, de maneira de se lidar com o cidadão, de uma passividade, não sei do que, bababá, de um grau de transparência, né? E tudo, e de repente, um belo dia os caras descobrem que o cenário mudou completamente. Vídeo antagonista, ser o antagonista da Folha de São Paulo. Acho que isso aí diz muita coisa, né? O antagonista que você falou? O blog, né? Em um ano,
passa a ser a referência, né, de informação. Isso. Eu não sei se em termos de como é que está o tamanho de audiência, né? Mas assim... Mas ganha capilaridade, né? Não, e o custo que eles têm, se você pegar o custo deles e o volume que eles têm, né, o número de audiência pelo dinheiro que eles colocam ali, com certeza é uma mídia completamente superior do que os outros. Então, Antônio, quando você está dizendo que você está lá vendo o negócio lá na tecnologia, primeira coisa é o seguinte: o cara de tecnologia, ele é operacional. O cara de comunicação, ele é operacional. Então, uma dica que eu vou dar para vocês 3. Aonde que está o cara que tem capacidade de escutar o que a gente está falando? É na gestão. Primeiro passo. Aí você vai falar, bom, na gestão quem? O cara que é responsável pela estratégia. Esse cara da estratégia, hoje, é um cara que faz estratégia indutiva. Que é isso que você estava falando. E aí o que você estava falando desse Ministério do Planejamento. Planejamento parte do princípio que é um cara estratégico. Aí você está falando, olha só o comentário que você fez. O pessoal está conversando, querendo ver os cases, querendo ver o que as pessoas estão fazendo e tal. Tudo bem. É legal isso? É legal. Você é contra isso? Não sou contra isso. Só que acontece o seguinte: se a gente está vivendo um cenário disruptivo, se a gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma crise de paradigma, não adianta, isso está no livro, não adianta você ficar conversando com um cara que está na mesma crise de paradigma que você. Você tem que sair da estratégia indutiva, que é a estratégia de eu converso com o cara, eu pego o dado, eu vou ver os cases e tal. Você tem que sair disso e você tem que ir para uma estratégia dedutiva. O que é a estratégia dedutiva? Eu vou fazer uma revisão filosófica, eu vou fazer uma revisão teórica e eu vou refazer a minha estratégia a partir do novo cenário. Então eu preciso voltar para os livros. Eu preciso voltar para entender o que está acontecendo. Eu preciso saber o que é essa tal revolução cognitiva. Então, o que acontece? Esse pessoal, pega lá o pessoal da cooperativa de táxi. Eles poderiam conversar, fazer um seminário de um ano inteiro, discutir, pegar todo mundo da cooperativa de táxi, juntar esse pessoal todo num congresso, passar uma semana debatendo as melhorias da cooperativa de táxi, tá entendendo? Todo mundo conversar, chamar os caras mais motivacionais do mundo, chamar os melhores coaches do mundo, fazer um trabalho gigantesco com os caras, conversando e usando todas as técnicas de troca, de conversa, de bate-papo e de interação. Todo mundo ia sair de lá super motivado, super no pique, não sei do que. Quando eu voltasse na segunda-feira, alguém ia dizer, tem um tal de aplicativo aí que está matando as cooperativas. Chegou o Uber, que também está matando os aplicativos. E aí? Quer dizer, então, não adianta, na minha visão, não adianta ficar conversando, falando, trocando, vendo case, conversando. Porque a revolução cognitiva, ela é disruptiva, ela é uma coisa que questiona a maneira que as pessoas pensam sobre a sociedade, questiona a forma que a gente pensa o ser humano. Ela não se encaixa dentro das nossas teorias e nem das nossas filosofias. Então,
que eu digo para você? Eu falo o seguinte, você vai entrar lá na tecnologia, vai falar com os caras. Primeiro, esses caras da tecnologia, eles são operacionais. Eles não têm, não é função deles pensar isso que você está falando para eles. Aí você vai falar, pô, mas encontrei um cara, super gente fina, que porra adorou o papo, aí tu vai tomar uma cerveja com ele, ele vai gostar, de repente ele vai até curtir meu blog, ele vai curtir meu vídeo, daqui a pouco ele vai ler o livro, beleza. Mas não é a função dele pensar futuro. Então, tem que chegar no cara que é obrigado, que a tarefa dele é pensar futuro. E esse cara que a tarefa dele, que ganha dinheiro para pensar futuro, desses 10 caras que ganham dinheiro para pensar futuro, você vai encontrar entre os 10 um cara que vai dizer, pô, de repente isso que vocês estão falando faz sentido, né? Porque desses 10 caras que pensam o futuro, tem um cara que, pô, está se aposentando, tem um cara que a capacidade cognitiva dele é baixa, tem o outro que, pô, é super vaidoso, que não vai aceitar alguém falar coisas diferentes do que ele já fala, e tal, e BBB, vai ter um cara que vai abrir espaço para conversar, tá entendendo? Porque é um negócio assim, que o cara não quer questionar isso. Então, eu estou falando isso porque eu estou 20 anos nessa estrada e 10 anos nessa história de implantar esse troço em organizações, e eu já estou calejado, entendeu? Então, o que acontece? Você vai lá na tecnologia, você saiu da comunicação para a tecnologia. Então, a minha sugestão agora é que você tem que sair da tecnologia e para a gestão. E da gestão você tem que ir para a estratégia. Aí, quando você chegar na estratégia, se você conseguir chegar na estratégia, né, ou chegar nos caras da estratégia, aí na estratégia, talvez você consiga começar a ter um espaço mais para ouvir, para o nego colocar. E aí dizer, ó, galera, olha só, tudo bem, vocês querem fazer as coisas na organização, quer mexer, tudo bem, podem fazer, etc. Tal, né? Mas nós temos que criar uma área isolada aqui para fazer inovação disruptiva, para a gente fazer coisas que a gente não vai conseguir fazer na lógica tradicional. E aí essa área separada é ali que você vai conseguir começar a praticar coisas que são mais próximas daquilo que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Depois tu comenta. Quem quer conversar agora? Rosilma ou Bárbara? Posso falar? Vamos lá. Bom, concordo plenamente com você. Eu acho que o único caminho que tem aqui nessa mudança é fora das estruturas viciadas e engessadas que existem. Eu acho que o pessoal de inovação, por exemplo, o pessoal de inovação é um pessoal interessante para isso também, nas empresas, né? Porque esses caras que são os caras que deveriam estar pensando para coisas para daqui a 5 anos, etc e tal. Ou pensando no futuro. Nem sempre eles pensam, mas de qualquer maneira eles estão ligados ao pessoal de estratégia, estão ligados ao pessoal que no Brasil também não existe muita estratégia, né? O grande problema do Brasil, eu acho que é a falta de estratégia, porque as empresas, as organizações, tudo é de um imediatismo absurdo, escandaloso, né? Tudo para amanhã. Amanhã depois a gente refaz, tá? Eu acho que tem um problema cultural no meio, que é dessa visão de curto prazismo, né? Alguém definiu isso em relação à política recente do Brasil. Esse curto prazismo vem de longa data e faz parte da cultura. E está totalmente impregnado nas empresas. Então, eu acho que uma das coisas que é importante é mostrar que
aquilo que você falou, que as mudanças estão vindo. Não adianta você negar, mas as mudanças estão acontecendo, tudo em volta, e as pessoas estão começando a perceber isso também, né? E isso está mudando a cultura, eu acho. Tanto nas empresas, na política, em tudo quanto é lugar, as pessoas estão começando a ver que não dá para atuar dessa maneira imediatista, né? E empírica, com esse raciocínio indutivo que você fala, né? Então eu acho perfeito, eu acho que é bem por aí. Enfim, é isso. Porque eu acho que tem uma coisa, eu acho o seguinte, primeiro que o pessoal, concordo contigo, esse curto prazismo, a experiência que eu tenho com pessoas da inovação, o que acontece? Existem duas coisas. Existe a inovação operacional e existe a inovação estratégica. Necessariamente, o cara da inovação operacional não é o cara da inovação estratégica. O cara que hoje trabalha com inovação, cara que, eu quero trabalhar com inovação e quero fazer participar da inovação, papá, esse cara ele não está com esse cenário na cabeça dele. E o problema que eu vejo, a minha grande percepção ao longo desses 11 anos aí, na relação em cima desse projeto, é que a grande dificuldade que eu tive foi isso, são lógicas incompatíveis. Então, quando a pessoa quer inovar, quer dizer, tentando trazer essa nova cultura para dentro da organização, por incrível que pareça, ela gera mais crise do que solução. Por que ela gera crise? Primeiro, ela cria uma expectativa que não vai se realizar. Porque o modelo de gestão, ele tem uma limitação de diálogo. Não é que as empresas não querem conversar com o consumidor. Não é que as empresas não querem conversar com seus colaboradores. Não é isso. É que existe um limite dessa conversa. Um limite. Porque você, quando começa a conversar, você precisa processar aqueles pedidos de mudança. Porque as pessoas, quando conversam, elas não querem conversar para jogar a conversa fora. Elas querem mudar processos. Elas querem mudar a forma que as coisas são feitas. Elas querem mexer na estrutura. E no momento que você quer mudar a forma que as coisas estão feitas, você vai mexer nos interesses que estão estabelecidos a partir daquelas regras, daqueles processos. Ou dos hábitos, ou dos costumes, né? Ou da remuneração, ou do lucro, ou qualquer outra coisa. As pessoas querem mudança, elas não querem bater papo, elas querem mudança. O consumidor, quando chega para a NET, diz: eu gostaria que mudasse isso, ou que ele chega para Oi ou para Vivo, ele não quer ficar conversando com o cara da... Ele não está carente querendo conversar com o cara do telemarketing. Ele está com um problema, ele quer ver o problema dele resolvido. E normalmente o cara quer ver o problema resolvido e não quer mais ter aquele problema. E o problema às vezes volta, porque é um problema de processo. Então, esse pessoal da inovação, quer dizer, o pessoal da inovação, e eu trabalhei com pessoas de inovação, empresas grandes, geralmente o que o pessoal faz da inovação, tem 3 coisas aí da inovação, da minha experiência. Você tem a inovação do gerente, digamos, o gerente de TI, ele tem lá um projeto, ele tem um grupo lá de inovação, ou ele tem uma prática de inovação. Então tudo bem. Então ele é o cara que manda, ele é um cara que promove a inovação.
Quando o cara começa a inovar muito, aí sabe o que o pessoal faz? Ele fala assim, não, pô, você é um cara super inovador. Eu vou criar uma área para você de inovação. E aí o que é essa área de inovação? Ele tira todo o orçamento do cara, ele tira todo o poder que o cara tem para fazer as coisas, e ele coloca o cara numa geladeira chamada área de inovação. E aí o cara que fazia inovação, porque ele tinha dinheiro para botar na inovação, ele é jogado para uma área de inovação sem dinheiro nenhum, em que ele não apita nada. E aí ele é encostado na área de inovação. Então a área de inovação passa a ser a área da não mudança. E aí o cara que está lá vai se desanimar, vai acabar saindo. Na verdade é o cara, meu irmão, ele não vai chegar para o cara e dizer assim, ó, vou te mandar embora porque você é inovador, está enchendo o saco. Eu vou te promover para uma área que você não tem poder nenhum. E você vai se aborrecer e você vai sair. É uma forma de dizer para o cara, meu irmão, sai fora, não enche o saco. Então esse é o inovador operacional. Né? Esse inovador operacional, ele não tem contato com esse inovador estratégico. Né? Porque a estratégia da empresa, ela é voltada para uma estratégia incremental. As empresas não estão preparadas para viver uma revolução cognitiva. Falta ferramenta. É isso que eu tento no livro fazer. Dar ferramenta. Por isso que eu quero entrar nas universidades de administração. Eu quero dar a ferramenta para o pessoal, que é ferramenta dedutiva. Porque se não tiver essas ferramentas dedutivas, para perceber que a gente está vivendo um ciclo disruptivo não contínuo, e que a estratégia ela tem que ser uma estratégia disruptiva, então você ter um cara de gestão que tem possibilidade de inovar de maneira disruptiva, cara, não existe esse personagem no mercado, entendeu? Não existe esse personagem no mercado. E essa é a crise que a gente tem que enfrentar, que é o que a gente vai conversar em Santos, que é o que o Antônio está tentando fazer lá, é o que a gente está tentando fazer em São Paulo, eu e você, Bárbara, que é abrir espaço para É como se a gente tivesse assim, a gente tem uma espécie assim a gente inventou uma pílula que a gente coloca num tanque de água que está totalmente sujo e o tanque fica limpo. Entendeu? O tanque fica totalmente limpo. E aí a gente tem uma população enorme sem água. Só que existe uma religião que não permite colocar nada na água. Entendeu? Então você tem a solução, você tem a crise e você tem o dogmatismo que não aceita que você coloque aquela pílula na água. Então, qual é o nosso impasse? Qual é a nossa necessidade? A gente tem que conseguir vencer esse dogmatismo. A gente tem a pílula, a gente vê que tem água, a gente consegue tirar a água, transformar a água suja em água limpa, as pessoas estão precisando beber água, só que existe uma religião, o mercado hoje é religioso, dogmático, supersticioso, intoxicado, emocional, tá entendendo? Tudo que a gente vê hoje nos bolivarianos, de certa forma a gente tem em menor grau no mercado. As pessoas não têm espaço para grandes voos. Eu percebo, eu hoje até fiz esse desenho num dos livros que eu estou escrevendo, é o Certeza Provisória. Hoje eu consegui botar de pé a coleção toda, meio provisoriamente, mas está toda a coleção de pé. Tem um rascunho de todos os textos de todos os livros que eu estava me propondo. Talvez ainda está faltando um ou outro, ciência 3.0 talvez, que eu possa fazer um esboço, mas de qualquer maneira já está de pé. Então essa discussão sobre certeza provisória, eu estava fazendo essa brincadeira. Então o que acontece?
uma certa harmonia de pensamento, uma pessoa um pouco mais saudável em termos de pensamento, em termos de reflexão, ele tem uma bola em que você vai colocar nessa bola, vou chamar aqui de bola 1, vou chamar aqui do ego do cara. Depois você tem uma bola 2, que é a bola que fica no centro, que eu vou chamar ela de percepção. E depois você tem a bola 3, que são os fatos. Tá certo? Então, o que acontece? O ego tem a percepção, e o ego tem que perceber que ele tem uma percepção, ele não tem contato direto com os fatos. Existe um filtro, ele precisa assumir esse filtro, ele precisa dialogar com esse filtro, ele precisa perceber que ele tem esse filtro, e ele precisa ter um autoconhecimento desse filtro para perceber as dificuldades que ele tem de analisar os fatos. E aí o filtro, a percepção, vai aos fatos. Os fatos geram um impacto na percepção e a percepção gera um impacto no ego. Você pode chamar esse ego aqui de identidade, pode chamar de identidade, ego, eu, tudo bem. Não é o ego freudiano, é um ego, digamos assim, cognitivo, que eu estou trabalhando. Então você tem esse ciclo, você vai, ego, percepção, percepção, fato, fato, percepção, percepção, ego. Então, uma pessoa saudável, ele tem essas 3 bolas, ele consegue perceber mais ou menos as 3 bolas. Ele percebe que tem uma percepção. Então, quando eu digo que eu tenho a certeza provisória, que eu vou evoluindo o que eu estou pensando, que eu tenho condição de conversar com as pessoas, que eu, quando a pessoa vem me criticar, eu não acho que a pessoa está criticando o Nepomuceno, mas está criticando a minha percepção, porque eu estou há alguns anos praticando essa relação com a minha percepção. Eu todo dia escrevo, todo dia eu percebo que tem coisas que eu posso melhorar. Então eu criei um ambiente em que eu tenho essa percepção, está um pouco discriminada, não estou dizendo que é muito discriminada, mas está um pouco discriminada do meu ego. Então eu tenho o meu ego, tenho a percepção e tenho os fatos. Aí os fatos batem na minha percepção, bate no ego, volta, obviamente que alguém vem e faz uma crítica muito forte, aí vai lá mais para o ego, aí eu tenho que fazer, perceber, às vezes demora mais tempo e tal. Então isso é o modelo. O que acontece hoje com os meus alunos? E o que acontece com os meus clientes? Acontece o seguinte, então imagina a seguinte cena. Eu tenho a bola 1, que é o ego, e tenho a bola 3, que são os fatos, encostados na bola 1. A bola 2 praticamente não existe. Não existe uma discriminação da percepção. Eu faço um exercício em sala de aula, eu fiz esse fim de semana, que eu peço para as pessoas fazerem um exercício que é assim: qual é a diferença entre percepção e realidade? E a maior parte das respostas que eu tenho, as pessoas dizem o seguinte: realidade é o que é. Então existe uma coisa que é a realidade. E percepção é o que cada um acha dessa coisa que existe, que é. Então a pessoa não consegue perceber a percepção dela. Ela não consegue ver, ela acha que existe uma coisa que é. E quando você começa a trabalhar com percepção, você sempre vai perceber que os fatos sempre são sujeitos a alguma percepção que você tem, sempre distorcida. Nunca você toca no fato. Você sempre toca na tua percepção que toca no fato. Né? Então eu estou falando tudo isso, que a gente está conversando sobre, que a Bárbara estava falando, sobre dificuldade. A Bárbara estava falando da dificuldade das pessoas de encarar o que a gente está vivendo. Então, por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente está intoxicado, a gente está fechando um ciclo, uma era cognitiva, a gente está saindo de uma hipercentralização das ideias, a gente tem uma escola que é super
doutrinadora e super adestradora, e nós estamos vivendo a crise individualmente da junção entre o ego e os fatos. Nós não temos autonomia de pensamento. É muito baixa a autonomia de pensamento. A autonomia de pensamento é justamente a capacidade de você assumir a sua percepção, de você trabalhar com a tua percepção, de você ter uma percepção que seja fora do teu ego, e que você possa colocar essa percepção para conversar com as pessoas, para você dialogar com as outras percepções, e que com essa troca das percepções você consiga ver os fatos de maneira melhor e conseguir se entender, se conhecer mais, para você ter melhor percepção. Entendeu? Então essa crise é uma crise que eu não sei se é só do Brasil, mas a gente vive isso aqui profundamente. Então a gente vive de uma maneira muito intoxicada. E aí, Antônio, aí voltando um pouco para o papo com o Antônio, desdobrando um pouco o que a Bárbara falou, para a gente poder fazer essas mudanças nas organizações, para a gente poder quebrar esse dogmatismo, essa superstição, essa intoxicação, para botar a pílula na água suja, para transformar em água limpa, e as pessoas estão rezando lá na água, mesmo sendo suja, tem um trabalho necessário de desintoxicação. E não é todo mundo que tem capacidade de autonomia de pensamento para poder receber essa pílula de água para limpar a água. Porque a pessoa está tão embolada, né? O ego da pessoa está tão embolado com os fatos que ela não tem espaço para essa viagem toda. Tá entendendo? É muito rara a pessoa que tem esse espaço. A maior parte das pessoas não tem. Agora vamos lá, Rosilma, é você. Então, estão me ouvindo? Sim, positivo e operante. Tá bom, então boa noite para todos. E realmente, mais ou menos como o Nepo falou, nós andamos aí vendendo pirulito nas esquinas. Mas foi uma receptividade muito grande ao anúncio da palestra com o Nepo aqui em Santos, porque, na verdade, eu tenho um certo cuidado para quando eu abordo as pessoas, porque em relação a esse assunto, algumas pessoas nunca vão entender e outras entendem nos primeiros 2 minutos. Então eu prefiro trabalhar primeiro com essas pessoas que entendem nos primeiros 2 minutos, porque essas vão ser as multiplicadoras, né? Então, nessa primeira vinda a Santos do Nepo, eu procurei essas pessoas. E a receptividade foi muito grande. As pessoas se sentiram muito homenageadas de recepcionar o Nepo. Começando pela Universidade de Santa Cecília, que abriu as portas e foi bastante sensível, entendeu, se disponibilizaram inclusive para se reunir, tanto o coordenador de EAD como o coordenador de pós, para ver se sai um curso, um núcleo aqui em Santos, né? Eles são hoje, né, em Santos, a universidade, na minha ideia, a mais inovadora daqui, da Baixada. Inclusive, recentemente, eu vi uma postagem da presidente da Unisanta a respeito de uma plataforma que eles estariam adquirindo para funcionar mais ou menos nesses termos que a gente está conversando esse tempo todo. Eu não me aprofundei, mas pelo que ela postou, me deu a impressão que seria uma plataforma para inovação de interação e participação das pessoas mais efetivamente. Quer dizer, então, eles já estão mais ou menos nessa linha. E quando eu convidei, mostrei e falei, eles receberam muito bem. Tanto que a gente vai fazer uma palestra lá, até a indicação do próprio professor de pós, justamente no dia em que, segundo ele,
a afluência de alunos de gestão e administração é maior, né? Nós estamos focando essa palestra para esses alunos aí, né? Também a outra palestra que, por coincidência, porque eles têm uma agenda muito atrapalhada e eu queria muito que o Nepô falasse com eles, mas porque são formadores de opinião, são empresários de vários ramos aqui de Santos, que é o pessoal do Rotary, e eu não achei que seria meio impossível, né, porque eles têm uma agenda muito esquisita, mas caiu ontem no meu colo um convite para eu fazer uma palestra para eles, no dia 14 exatamente, né? E aí eu falei, olha, eu não posso porque eu estou acompanhando uma pessoa, mas eu posso levar essa pessoa. Aí quando eu falei o que era, né, em rápidas palavras, a presidente do clube e as pessoas todas ficaram bastante entusiasmadas com a ideia. Quer dizer, então eu noto assim, uma receptividade muito grande em relação a isso. Eu não sei se passando para a prática, porque na verdade assim, esses empresários são pessoas que trabalham na iniciativa privada e a concorrência é muito grande. Além de tudo, aqui em Santos é um PIB muito alto, tá? É uma cidade que tem um nível de vida também muito bom. Quer dizer, não que a crise não tenha atingido Santos, atingiu sim, porque tem muita loja fechando, mas se atingiu os outros, aqui atingiu muito menos. Então eles são muito preocupados com concorrência, muito preocupados em inovar, né? Agora, isso em relação aos empresários, porque, por exemplo, os políticos continuam aquele jeitãozinho bem reacionário, os vereadores, antes de que se pudesse pensar em trazer o Uber para cá, eles já fizeram a proibição, então nem chegou a ver o desafio, eles já podaram de saída, né, porque os taxistas invadiram a Câmara Municipal e eles já se anteciparam e já expulsaram o Uber antes do Uber ter entrado. Porém, eu estou sabendo que o Uber entra na cidade, principalmente quando ele vem contratado por pessoas de São Paulo, né, que vem para cá, e quando as pessoas de São Paulo também vão para Santos, que vêm para Santos e que se deslocam para São Paulo, também chamam e contratam essas pessoas, né? Então, Santos é uma cidade que ela é bastante dicotômica. Por um lado, ela é bastante vanguardista, sempre foi, né? Foi a cidade que teve o voto feminino antes de que o Vargas desse, em 1932, né? Ela tem sido vanguardista em muitas coisas, né? Antes de acontecer no país, acontece em Santos. Porém, existe uma parte grande da população que é bastante reacionária, né? Em Santos nós fizemos os primeiros prefeitos do PT na década de 80, né? A Thelma de Souza, que saiu daqui com como terceira prefeita mais famosa do Brasil. Eu escutei um comentário na década de 70 favorável a ela em Curitiba. Na época o Jaime Lerner era prefeito de lá, então ela era considerada uma excelente prefeita. Depois ela não tinha reeleição, entrou o candidato dela, que era o Davi Capistrano, né? Só que nunca mais, e assim, sempre eleições divididas, 50%, né? Não tinha primeiro turno nem segundo turno na época ainda, que só com a Constituição de 88, e então era uma eleição assim bastante acirrada, né? Eu me lembro que na primeira eleição da Thelma foi assim uma coisa de meia dúzia de votos que ela ganhou do segundo colocado. Então uma cidade dividida ao meio. Porém, depois que o PT passou, nunca mais, inclusive hoje, nós estamos agora sem vereador nenhum do PT, porque os dois do PT que entraram na última eleição, há 4 anos, mudaram de partido. Um foi para a Rede e o outro foi, se não me engano, para o PL. Então, eu estou pintando esse quadro todo porque Santos é um pouco o retrato do Brasil, né? Assim como a gente tem gente de ponta e gente inovadora, né? A gente tem também gente muito reacionária, né? Então, há empresas em que você percebe uma evolução e uma inovação muito grande,
né? Há outras que não, que você está lá no meio e quer inovar e acontece como o Nepô acabou de dizer, encostam você lá, como mais ou menos o Temer fez com o Ministério da Cultura, né? Quer um ministério? Toma, mas aí fica aí com a mesa, com as cadeiras, com a sala, mas sem dinheiro, né? Então é isso, você ganha, mas não leva, né? E então isso acontece mesmo. E para concluir a minha fala, hoje eu estava escutando o vídeo e fazendo o formulário e me lembrei, a respeito desse foco no consumidor, muito interessante que a mudança nossa aqui no Brasil em relação à politização e à conscientização dos direitos, e isso a gente estuda quando a gente estuda direito, foi exatamente quando a Constituição de 88 previu uma lei que protegesse o consumidor. Então, em 88, a Constituição abriu essa possibilidade. Em 89, o Código de Defesa do Consumidor começou a ser elaborado e em 90 ele foi lançado. A partir do Código de Defesa do Consumidor, que é considerado na área do direito como um marco em relação à conscientização dos direitos do cidadão, né? As pessoas começaram a se perceber cidadãos, se perceber consumidores e se perceber sujeito de direitos, o que não acontecia antes, porque antes você comprava alguma coisa, quebrava, você que era culpado e ficava com prejuízo. E o Código de Defesa do Consumidor, ele inverteu o ônus da prova, que significa o quê? Que quando quebra alguma coisa na sua mão, o fornecedor é culpado a menos que ele prove que ele não teve culpa. Quer dizer, inverteu o ônus da prova. E nesse ponto aí, ele fortaleceu o consumidor, fortaleceu o cidadão, fortaleceu o sujeito de direitos. Então, para quem estuda legislação, o Código de Defesa do Consumidor foi um marco, né, muito importante em matéria de conscientização, de protagonismo, como se diz, de o cidadão participar das decisões, brigar pelos seus direitos, né, porque foi uma lei que realmente se tornou um instrumento bastante poderoso, que fez com que as pessoas começassem a prestar atenção na voz do consumidor. E aí se amarra com toda essa elaboração da tua teoria, Nepô, com tudo isso que você traz da história, né, do centralismo e aí evoluindo para a crise, que as pessoas não estão mais satisfeitas porque não são mais ouvidas, elas querem participar das decisões e não simplesmente falar para dar uma sugestão e ficar no ar, né, como se fosse uma intervenção branca. Quer dizer, você fala, mas tudo bem, você é mó legal e fica por isso mesmo. As pessoas não estão mais contentes com isso, né? E isso a gente também tem que ver historicamente, né, pelo marco dos fatos e fenômenos, mas também das leis, porque as leis acompanham toda essa evolução dos desejos, dos anseios, das reivindicações humanas, né? Então eu achei bastante interessante esse link de você buscar vários intérpretes e bibliografias em que se empodera, não gosto dessa palavra porque é mal traduzida, né? Fortalece o cidadão através do consumo, porque nós somos consumidores 24 horas por dia. Se existe alguma coisa que a gente faz 24 horas por dia é consumir. E o fato da lei ter vindo para resgatar na década de 90 esses direitos e esse direito de participação do cidadão. Então eu acho muito interessante essa amarração da evolução da humanidade com o direito e com a história e com a insatisfação causada principalmente agora com os instrumentos que a gente tem de maior informação, maior interação com as pessoas. Então, é isso aí que eu tinha a dizer. Olha, tem uma coisa, Rosilma, que eu acho que... Tem duas coisas que eu queria comentar que você está falando. Uma coisa é dessa coisa da lei do consumidor, e a outra discussão é a discussão sobre...
essa coisa da decisão. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas é uma história muito emblemática e eu acho que eu conto essa história no livro, já não me lembro, eu acho que na parte de metodologia. Eu até contei essa história no sábado, é uma história muito bacana, porque tem determinadas situações que elas são muito marcantes, assim. Então eu estava numa empresa, num cliente, e a gente tinha criado lá um núcleo de participação. A ideia era que aquele núcleo ia se expandir pela empresa toda, porque ia ser um projeto, uma espécie assim de método de implantação de curadoria na guerrilha. Você ia num setor, ocupava um setor e depois você ia se expandindo. E um garoto chegou para mim e assim falou assim: depois, na boa. Quando ele falou esse negócio na boa, eu senti que o cara ia mandar uma escopeta, cano cortado. E ele virou para mim e falou assim: esse projeto que você está implantando aqui, olha só como é importante isso que ele falou, e tem a ver com o que a Rosilma está acabando de falar. E isso é uma estrutura, isso tem a ver com tudo que ele falou, esse garoto, tem a ver com toda a crise que nós estamos passando. Ele disse assim: esse projeto é uma mudança de processo ou é só comunicação? E tem a ver com a discussão com o Antônio. Tem a ver com a discussão com o Antônio. Então, quando ele falou, isso aqui é um processo de mudança de comunicação, ou é comunicação ou é mudança de processo, nesse momento, ele colocou a questão, na minha opinião, do século XXI. Essa é a questão do século XXI. Eu já vou começar, quando eu vou lá em Santos, vou falar, vou até me animando aqui para começar a palestra assim. Dos empresários. Então, o que ele estava dizendo ali? E o que todo mundo está interpretando? Que, olha só, como é profundo o que ele perguntou. Eu tenho um novo ambiente de comunicação do lado de fora. E eu quero trazer esse novo ambiente de comunicação para dentro. Para melhorar a comunicação com o consumidor e com o cidadão, e para melhorar a minha comunicação interna com os meus funcionários. E aí a pergunta do moleque: é um processo que vai mudar a comunicação, melhorar a comunicação, ou vai mudar o processo? O que as empresas dizem? Como eu tive lá numa prefeitura, o cara virou para mim e falou o seguinte: olha, não vejo problema nenhum de colaborar. Aqui não pode participar. É a mesma pergunta. É a resposta para o menino. Eu estou contando para vocês a pergunta e estou mostrando para vocês a resposta. O garoto perguntou: é mudança de processo ou é comunicação? Aí o cara lá da prefeitura me respondeu: não, é só comunicação. É só fumaça. Não vai mudar processo. Mas não vai mudar processo
E aí que eu digo o seguinte, aí, se você pegar essa discussão e colocar isso na boca aí de um bolivariano, ele vai dizer que é um negócio do capitalismo, dos empresários, da burguesia, e que teteté, que tototó, que tututu, pupupu, pé. Tudo bem. Problema, quando a gente vai para antropologia cognitiva, é o seguinte: como a gente está no alto da montanha e a gente olha para a gestão do alto da montanha e consegue separar gestão de administração, gestão é uma coisa e administração é outra, não é a mesma coisa. A gestão, o modelo, né, a administração da espécie criou uma coisa chamada gestão, que tem a ver com os mamíferos, que tem a ver com líder alfa, que tem a ver com hierarquia e tal. Esse modelo, da mesma maneira que os leões, as hienas, os elefantes, etc., eles têm um espaço para ouvir lá meia dúzia de coisas. Tem um espaço, mas é limitado. Eles podem abrir uma caixinha de sugestão? Pode. Pode abrir um Twitter? Pode. Pode abrir um Facebook? Pode. Pode criar lá um grupo lá de comunidade de prática dentro da empresa? Pode. Pode. Mas desde que não mexam nos processos. Ou mexam os processos muito superficialmente. Por quê? Porque a lógica, os processos da gestão, tem um modelo de troca, tem uma topologia de troca e tem uma topologia de liderança que define a gestão. A gestão é uma topologia de troca e uma topologia de liderança que foi estruturada em cima do ambiente sonoro que se tinha. O ambiente sonoro definiu a topologia de liderança e definiu a topologia de troca. Então é tudo amarradinho. Tá tudo funcionando, é redondo. O que destrambelhou tudo isso não foi o processo, não foi que a topologia de troca não está legal, que a topologia de liderança não está legal, não foi porque as pessoas e tal. O que destrambelhou tudo isso, a primeira coisa que destrambelhou tudo isso foi o aumento populacional, que foi criando uma obsolescência do modelo. Aí o que aconteceu? Foi centralizando. Foi ficando cada vez mais hierárquico, cada vez mais vertical, cada vez menos espaço para dialogar, cada vez menos espaço para conversar, cada vez processos mais rígidos, porque cada vez os processos são muito mais complexos. Não dá para você ir conversando com todo mundo. Beleza. Qual é a crise? Isso vem bem até a chegada das novas mídias. Aí a nova mídia começa a criar um consumidor que não aceita mais, um empregado que já não aceita mais. Você começa a ter a informação que ninguém tinha e as pessoas começam a saber das coisas que estão acontecendo. Começa a aparecer a transparência. E do outro lado aparece o Uber e os seus primos. É outra tribo, com outra lógica, que permite uma comunicação e que permite uma mudança de processo.
E olha só que interessante. Aí vamos pegar a experiência da prefeitura. Por que por que eu vi que a relação de patrão e empregado ia acabar? Eu não acordei, não andei na lagoa lá, encontrei lá uma garça, tirei uma foto, aí eu falei, acho que vai acabar. Não foi assim que aconteceu. Eu percebi, em função da pergunta desse menino, quando a gente começou a dizer que o passageiro tinha que dar nota para o motorista, quando a gente começou a dizer que o passageiro, que o frequentador do posto de saúde tinha que dar nota para o médico, para o enfermeiro, para o posto de saúde, quando a gente começou a dizer que as pessoas que iam para a escola iam dar nota para os professores, para os serventes, para a escola, para o diretor da escola, se eu não mando o motorista que está furando o sinal embora, se eu não tiro ele da direção, eu não estou criando um novo processo. Eu estou fazendo comunicação. Eu estou transformando o aplicativo em caixinha de sugestão. E aí você cai para a pergunta que o moleque me fez. Nós vamos mudar os processos. Eu vou, a partir do momento que eu clico, digo que o motorista de ônibus, ele está furando sinal e ele pode ter um acidente breve, atropelar alguém, matar alguém, alejar alguém, tirar a vida de um filho de alguém, da avó de alguém. Ou ele está freando o ônibus que pode quebrar a bacia de uma senhora que vai passar 6 meses hospitalizada e que o filho não tem dinheiro para colocar a mãe no hospital. Ou que o motorista está tendo as reações e que ele vai acabar brigando com o passageiro, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e o ônibus vai cair de cima de um viaduto e matar 10 pessoas. No momento que eu clico e digo que esse cara não tem condição de viajar, de trafegar, de dirigir, eu não quero, como disse o cara da prefeitura, só colaborar. Eu estou decidindo. Eu quero decidir. É isso que vai fazer a diferença na administração 3.0. A administração 3.0 não é uma caixinha de sugestões em que vou receber uma mensagem da FETransport ou da empresa de ônibus, esse motorista, a gente conversou com ele, sabe? Bateu um papo. Tudo bem, ótimo. Mas o que vai garantir que esse cara realmente não volte para a direção? É o algoritmo. E aí que eu vi que não ia poder continuar. Para mudar o processo, você tem que acabar com a relação patrão-empregado. Porque o cara tem que ser um curadorado. Ele tem que ser um micro fornecedor, que nem o cara do Uber, porque no momento que ele receber esse tipo de queixa, ele está fora da plataforma. Obviamente que quando se fala isso, você tem que fazer ajustes, você tem que garantir que não haja vandalismo contra os motoristas, você tem que garantir que não haja fraude, você tem que aperfeiçoar o processo. Eu não estou dizendo que a coisa é crua. Eu estou falando o seguinte, o modelo ideal, eu estou falando do modelo, eu não estou falando da aplicação do modelo. A aplicação do modelo exige uma série de pilotos de experiência, isso é uma outra coisa. Mas eu estou falando, o que importa aqui pra gente é entender para onde que a coisa está indo e por que esse moleque, quando me pergunta se é comunicação, se é mudança de processo, e quando o cara da prefeitura diz que é para colaborar, mas não é para participar, que é o ponto-chave do que a gente está querendo fazer.
E é por causa disso que a religião organizacional hoje não quer que a gente coloque a nossa pastilha na água suja. Porque o cara não sabe fazer diferente do que ele conhece fazer. E gestão é isso. Ele determina se o motorista vai sair ou não. Ele pode ouvir a caixinha de sugestão, mas ele não admite que um passageiro de ônibus, clicando, vai tomar uma decisão que é a decisão do gerente da companhia de transporte. Só que o mundo de 7 bilhões de pessoas não tem condição de ter 40 fiscais para tomar conta de 7 mil ônibus. Essa é a realidade na Prefeitura do Rio. 40 fiscais para 7 mil ônibus. Como é que resolve isso na gestão? Aumentando o número de fiscais? Não resolve. Reduzindo o número de ônibus? Não resolve. Fazendo treinamento dos motoristas? Não resolve. Isso é uma coisa. A outra coisa, e aí, Rosilma, eu acho que é uma discussão que tem a ver com o meu pensamento liberal, do que eu já aprendi, do que eu discuti sobre liberalismo, é o seguinte: tudo que a gente fizer em defesa do consumidor, e eu não sou contra as leis de defesa do consumidor, não é isso. Mas o que garante poder ao consumidor não é propriamente a legislação de defesa do consumidor. O que garante, mais que tudo, é a livre concorrência. Porque o que acontece? A gente cria a lei de defesa do consumidor, aí o consumidor ganha lá a possibilidade de processar, aí você cria o PROCON, aí o PROCON você cria a Justiça das Pequenas Causas, a instância, né, pequenas causas. Aí você começa todo um processo, e aí começa aquele volume enorme de pequenos processos. Aí as empresas empurram com a barriga os processos, etc, etc. Então, não estou dizendo que não tem que ter legislação. Mas eu estou falando o seguinte: você vê que todo o modelo que foi montado no Brasil, você pega o seguinte: você tem o modelo do monopólio estatal. Aí vem o PSDB. Aí o PSDB diz: não, vamos privatizar. Aí o tal do neoliberalismo, que eu chamo de mercantilismo. Aí privatiza. Aí você privatiza para ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você privatiza e você cria os monopólios privados, com uma concorrência que existe, obviamente que existe, mas uma concorrência com cartas marcadas na área, em várias áreas, né? Então, e com controle do Estado gigantesco. Então, tudo que eu ouço sobre liberalismo é desregulação. Desregulação. O que o Estado garante é a livre concorrência, né? Teve um debate que para mim foi muito saudável em relação a essa história de monopólio, inclusive, que eu mudei a minha percepção sobre isso, que o pessoal chama de monopólio meritocrático. Quer dizer, o liberalismo admite monopólios desde que eles sejam meritocráticos, porque a característica de um monopólio, por exemplo, o Google, ele vai lá, se esforça, ele ganha os clientes todos, etc, e se transforma no monopólio, digamos.
Aí você vai dizer, pô, virou um monopólio, vamos derrubar o Google. Pô, mas o cara está inovando, o cara está fazendo coisa, etc, etc, etc. E aí você vai começar a criar lei para ele poder ter problema. Então, na verdade, você está indo contra a inovação. E você está indo contra o consumidor. Então, quando é que você atua contra o monopólio? Quando você vê que o monopólio está deixando de ser meritocrático e está usando o seu poder para evitar que concorrentes entrem no mercado. Ou através de leis, ou através de compra de políticos, ou através de impedimento que fornecedores forneçam para o concorrente. Nesse momento você cria o problema, aí você não é mais um monopólio meritocrático e você passa a ser um monopólio da força. Você deixa de ser um monopólio do convencimento e você passa a ser um monopólio da força. E a partir daí você começa a dar problema, você começa a ir contra o consumidor. Então, eu acho que o grande salto de qualidade, de empoderamento do consumidor, mais do que leis de consumidor, seria a gente desregular a... Você vê, por exemplo, quando o cara fala assim, eu defendo escolas privadas em todas as áreas, e eu defenderia o fim de todas as escolas estatais. E aí o cara vai falar, mas essas universidades privadas são horrorosas, né? Aí você vai dizer o seguinte, você vai lá numa universidade privada e pergunta para o cara da universidade privada se ele pode fazer o que ele quer. Qual é a liberdade que ele tem de fazer o que ele quer? A regulamentação do MEC, eu vou dar um exemplo para você, a historinha que eu tenho é o seguinte, um belo dia eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado profissional. Vamos formar gente para entender o que está acontecendo e tal, fazer um mestrado profissional. Aí fui numa universidade, reuni algumas pessoas, comecei a discutir, fui numa universidade. O cara falou, né, pô, ideia ótima. Aí apresentei a lista dos professores que eu queria que fossem dar aula lá. Era o cara que estava tocando o projeto de inovação colaborativa no Globo, era a menina que tinha feito um estudo sobre o Slashdot, que foi o primeiro site de participação, o cara do TaxiBit, que tinha desenvolvido o negócio. Ou seja, mestrado profissional era um negócio que eu queria trazer o pessoal do mercado. Não pode. Mestrado profissional é gente que tem mestrado, tem doutorado, que tem não sei quantas publicações. Aí o cara falou, mas a gente faz aqui uma gambiarra, chama os caras das universidades e tal. Eu falei, meu irmãozinho, para fazer gambiarra, eu não vou fazer. E não fiz. Então você tem uma fantasia de que as universidades privadas, elas podem fazer tudo, que elas estão competindo no mercado. Não é. As universidades privadas, elas estão sob o jugo do Estado. Entendeu? E não podem fazer nada. O MEC vai lá e enche o saco e faz e não sei do que. E tudo. Então eu acho que quando você fala quando a gente fala em desregulamentar, é deixar que as coisas aconteçam. Por quê? Porque o Estado, qual é a visão que os caras têm? Eles têm que tomar conta do mercado, porque o mercado é perverso. Porque se deixar o mercado solto, eles vão fazer maldadezinha com o consumidor. E não deixa o consumidor se proteger. Não deixa o consumidor escolher, que é onde funciona o sistema, é quando você tem a desregulamentação e você empodera o consumidor para ele escolher quem vai fazer a coisa. Vamos voltar agora no circuito. Antônio, agora volta você.
Bom, questão que fica da pergunta aí do se era a comunicação ou se era a mudança de processo e a complementação com a da prefeitura é simplesmente perfeita, né? Abre e fecha essa conversa hoje, porque no desenho lá da Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, ela coloca a inovação no centro e coloca 3 argolas. Ela coloca a participação, colaboração, estou me esquecendo de outra aqui, é o contrário, né? Colaboração, participação, enfim. Colaboração no nível básico, sem um compromisso de saída, e a participação num estágio mais avançado com um compromisso de resultado. E aí é que está a mudança no processo, né? Seja o processo de inovação, de comunicação, de informação, de conhecimento, de tecnologia ou qualquer outro. Na verdade, você abre o processo, você abre a instância decisória, o decisor do processo, para não só para um compromisso, né, de saída, que é um insumo que vai vir de fora para dentro. E eu tenho certeza, que é o que você vem falando, que as organizações que perceberem isso, não como marketing, não como dizer que elas são abertas, essa historinha de marketing vazio, e sim como valor, vão seguir bem, né, como proposta de valor. E para o governo, né, eu acho que está mais alinhado aí todas as propostas de governo aberto, alinhado com a CDE, nas economias, não por acaso, nas economias mais abertas, né? E é isso, fecha essa conversa e a gente continua nesse mato sem cachorro, no bom sentido, que é como abrir lá na seara de curto prazo alguma luz, né? Eu acho que essa luz aí, Antônio, por isso que eu agora, não é que eu achei a saída, mas eu só fazer esse parênteses, depois você continua. Eu não achei a saída, mas a minha hipótese agora não quer dizer que vai funcionar. Por isso que eu mudei o nome do livro e eu estou indo lá para Santos, e todo o meu foco aqui está sendo foco, eu estou fazendo contato, aos pouquinhos estou indo nas universidades, todo o meu foco tem sido um foco de Universidade de Administração e Gestão, entendeu? Perfeito. Porque ali eu consigo ter mais ouvidos, tá entendendo? Nas organizações o espaço é muito pequeno. Então, se eu começo a influenciar nessas coisas, e talvez a minha sugestão para você, se você me permitir, eu acho que você é um cara super irrequieto e tudo, eu, se fosse você, não faria do teu trabalho, nessa circunstância que tem, porque você vai acabar se frustrando. E eu acho que você poderia pensar em sair para um modelo de aula, de capacitação, que pode ser até dentro do teu trabalho, né? Mas apostar numa coisa mesmo mais de cabeça, de fazer cabeça das pessoas, do que projetos práticos. Porque nesse momento, projetos práticos, as pessoas vão ouvir você falar e vão dizer: Antônio, pô, muito legal o que você falou, mas a cultura aqui não está pronto, daqui a 3, 4 anos, quem sabe essas ideias, vamos fazer aqui uma comunidadezinha de prática para ouvir as pessoas, vamos fazer uma caixinha de sugestões, porque aqui é o seguinte, vamos primeiro pedir para o pessoal colaborar, e depois, quando o pessoal tiver mais maturidade, aí eles podem participar, entendeu?
É isso que você vai escutar. Perfeito. Não, eu tenho pensado muito sobre isso nessa linha também. Inclusive, em paralelo a essa mudança, né, que não foi fácil, sair da zona de conforto nunca é fácil, surgiu uma possibilidade de ir para a área de capacitação. Aí eu acho acabou, mas aí acabou acontecendo que quem decidiu que lá nessa área seria mais... Enfim, decidiu por essa área. Eu fiquei com as duas possibilidades abertas, mas ficou com essa área em primeiro plano, porque ela já tinha entrado em contato anteriormente. Foi bom, né? Porque ajudou a movimentar e ver gente que tinha interesse no trabalho, nas coisas que você propõe. Mas, assim, a parceria com a área de capacitação continua bem interessante. E eu pensei exatamente isso na semana passada, porque como eu já venho modelando livremente alguns recursos educacionais abertos, até para poder sistematizar o conhecimento, não perder de vista, né? Eu pensei justamente sobre isso, porque como tem essas políticas todas que o governo vem lançando, de você abordar dentro do arcabouço legal que já existe, né? Que nem existia há 2, 3 anos atrás, a própria estratégia de governança é nova, e aí meio que encaixando, né, as coisas, as possibilidades de plataformas, determinados processos, vinculando a essa estratégia, que é um pouquinho aquele curso que eu deixei lá no colaborativismo. É por aí. Sem expectativa. É aquela conversa. Entre a possibilidade e a expectativa, tem um longo caminho, né? Entre a expectativa e a possibilidade, né? Isso, contrário. Entre a expectativa e a possibilidade. Mas é isso mesmo. Tenho pensado muito sobre isso mesmo. Legal. Bárbara, fala. Bom, eu queria retomar um pouco do ponto que você falou da iniciativa da livre concorrência, que eu acho que é uma discussão chave aí no meio dessa coisa toda. Uma coisa que você está colocando, eu acho, é todo um cenário mundial. Eu assim, entendo que essa mudança do que você está falando é uma mudança que está acontecendo no mundo inteiro. Mas no Brasil, ela é superposta a uma mudança cultural, que é o que eu estava falando há pouco. Eu não sei se vocês viram esse documentário que está sendo passado, são 4 documentários sobre os empreendedores brasileiros, que está passando na Globo, se não me engano. Um é o Matarazzo, outro é um tal de Farquhar, que eu nunca tinha ouvido falar, o outro são os Guinea, e o quarto, quem é mesmo? Agora esqueci o quarto, que é um outro empreendedor importante também no Brasil. Mas o que me chamou a atenção é que eu vi essa história do Farquhar, que era um americano que veio para o Brasil, o cara super antenado, assim, com um jeito de ser um super empresário. Ele queria fazer unir o Brasil até o Alasca, enfim, os 2 continentes, o continente inteiro, do sul até o Alasca, da América do Sul até lá, com uma estrada de ferro. Daí chegou no Rio e acabou trazendo a Light, que não tinha, o Rio não tinha eletricidade. E aí, bela surpresa para mim, que os Guinness armaram todo tipo de rolos para esse cara não dar certo. Até que e conseguiram atravancar o caminho dele em vários pedaços, né? Ele também deu azar em alguns empreendimentos, etc. E tal. Ele conseguiu fazer várias coisas, inclusive trazer a própria laje para o Rio e conseguir implantar a eletricidade e tal. Mas teve 1000 percalços com os Guinness no pé dele. Quer dizer, os Guinness, em vez de estarem preocupados em concorrer com esse cara, em trazer, em ter um foco em alguma coisa nova ou diferente que ele trazia, o foco deles era torpedeá-los. Basicamente o Guilherme Guinness, não o pai, né? O pai até que era mais ético, assim.
Acaba que esse Guilherme vai para Salvador, penalizado pelo pai, porque ele tinha feito umas bobagens lá no Rio. E lá em Salvador acontece um acidente, por exemplo, de um bonde lá que pegou um negro. Esse Guilherme insufla uma rebeldia que surgiu lá, espontânea, ele insufla a população contra o Paulo Farfar. Quer dizer, é muito parecido, é o germe do PT, né? É o germe dessa coisa preocupada com o nacionalismo, quer dizer, sob o argumento, né? Não é que é preocupado com o nacionalismo, sob o argumento do nacionalismo, do local, falando que eles utilizavam como argumento para espantar um concorrente que por acaso era americano, poderia ser brasileiro, entendeu? Mas era americano, vinha com as ideias inovadoras e vinha com a super capacidade empreendedora, e os caras torpedearam ele. O que é muito parecido com essa história que você está contando do curso de pós-graduação. Ou seja, colocam-se todos os impedimentos possíveis para que a coisa atravante. E é a mesma história da caixinha lá de sugestões ou do encostamento do sujeito lá que quer inovar muito numa empresa, e o cara encosta ele para ele ficar. Ou seja, criam-se artimanhas, que às vezes se transformam, podem ser transformadas inclusive em leis, para e não deslanche. E deslanche no sentido da inovação, ou seja, por quê? Porque a inovação, do jeito que você coloca, que eu concordo plenamente, ela está ligada a uma estratégia que tem que ser disruptiva. E o disruptivo, ele desestabiliza todas as relações acomodadas anteriormente. E principalmente chega na questão do poder. Você está falando na topologia de troca e que mexer nos processos significa mexer na topologia de troca e de liderança. Eu entendo que é mexer no fundo do poder, como o poder está estabelecido, né? Então, eu acho que no Brasil a gente, nesse momento, está vivendo uma oportunidade de mexer no poder estabelecido, na cultura estabelecida, a nível macro, né? E a nível micro também. As pessoas estão se mexendo muito, então acho que ficando favoráveis, etc. e tal, com toda a dificuldade que a gente tem de achar pessoas, não estou desconsiderando a dificuldade que a gente tem de achar pessoas para veicular essas ideias e para disseminar essas ideias. Mas eu acho que há um caldo de cultura interessante, porque finalmente as pessoas estão, nesse momento, atentas a uma realidade nova, né, que está pegando por todos os poros e que tende a pegar por todos os poros cada vez mais rapidamente. Né? Legal, Rosilma. E você? Então, eu achei interessante essa fala da Bárbara, porque eu ia tocar exatamente nesse viés aí, que o grande problema é que o nosso país tem uma tradição muito arraigada, centralizadora, autoritária, e que não partilha o poder de forma alguma, e que ainda temos muitas estruturas funcionando dessa forma. Então, eu até converso bastante com meus alunos, e agora com essa história de pré-campanha, converso muito com as pessoas que têm vindo apoiar, que é muito fácil você chamar colaboradores, né? Você chama colaboradores, você faz uma equipe bastante diversificada, então você chama um gay, você chama uma lésbica, você chama um negro, você chama um jovem, você chama um idoso, mas sempre para colaborar, né?
não no sentido restrito, que seria estrito, que seria colaborar, trabalhar junto, mas no sentido de tarefeiro. Quer dizer, então, eu noto até, inclusive, nos discursos dos socialistas, né, que se dizem includentes, quando eles falam lá pelas tantas, você vai fazer a tua campanha, você tem que chamar uns nerdinhos aí para te ajudar. Quer dizer, na própria colocação que eles falam, né, no discurso nerdinhos, você percebe que ele está chamando o jovem, porque o jovem ele tem mais energia, ele tem mais paciência, né, ele tem talvez mais e por isso mesmo mais conhecimento na área de informática, ele é mais curioso, mais flexível, e aí você chama o jovem não é para participar das decisões, você chama o jovem para ele ser tarefeiro, né? E eu estou sempre atenta a esse tipo de participação, porque na verdade não é uma participação na decisão, é uma participação apenas no trabalho, na força-tarefa, né? Inclusive nesse discurso que o cara lá falou dos nerdinhos, que foi um discurso dentro do PSB sobre marketing eleitoral, mais pra frente ele fala assim, só que na hora de decidir você não vai perguntar pra moça do cafezinho, pra pessoa que tá varrendo o chão, você vai decidir só mais 2 ou 3 e você, senão você não sai disso. Ou seja, quer dizer, continua aquela visão centralizadora e que só a cúpula decide e os demais só cumprem o que a cúpula decidiu, né? Que é, no meu entendimento, e já achava isso antes de eu conhecer você e tudo que você coloca, só que eu não dominava tanto a teoria, uma forma de gestão completamente ultrapassada, porque as pessoas não se satisfazem mais com isso. A geração Y não se satisfaz mais com isso e por isso que ela não para nos empregos. Ela faz concurso, fica 3 meses e vai embora, porque ela se sente tarefeira. Né? E as pessoas não se satisfazem mais com isso. Elas vão para as faculdades, para os cursos, para as universidades, e lá um engenheiro, ele não é considerado um bom engenheiro se ele não tem um curso de gestão, porque ele precisa decidir, ele precisa ser uma pessoa de iniciativa, ele precisa saber resolver problemas. Não obstante, quando ele sai daquele curso de gestão que ele fez pós-graduação, depois que ele se formou engenheiro, porque nas entrevistas e nas dinâmicas de grupo eles cobram isso da pessoa, ele entra numa máquina trituradora, né, com uma hierarquia bastante estruturada e cristalizada, e se frustra e vai embora, né? Isso quando não fica lá o resto da vida frustrado, sem poder pôr em prática tudo que ele aprendeu e tudo que cobraram dele, até para ser admitido no emprego, né? Então, eu entendo que a gente vive um pouco também uma sociedade fragmentada, quase esquizofrênica, porque da mesma forma em que na teoria se cobra determinadas posturas vanguardistas, na prática você acaba caindo naquela cultura intoxicada que reforça o não compartilhamento nem de conhecimento nem de poder, como a Bárbara colocou muito bem, né? Então eu acho que isso, você não conseguir, e isso a gente percebe até em nós mesmos que estamos continuamente refletindo sobre isso. A gente está continuamente pensando, questionando, indagando, e às vezes, no meio daquelas atitudes que a gente tem que já se tornaram invisíveis, nós percebemos que também temos dificuldade, não de delegar, porque delegar já implica um poder maior, mas de compartilhar conhecimento e poder e decisão, né? Que é realmente uma coisa complicada para a nossa cultura, né? Que tão autoritária como a gente enfrenta diariamente. Beleza, então vamos entrar agora na reta final, e aí eu vou perguntar para o Antônio o que ficou de mais importante hoje, Antônio.
Bom, a questão da participação, né, de fato, e não uma colaboração. A questão de você realmente ter valor ao acreditar e considerar insumos externos, né, de uma perspectiva de inovação aberta, seja na iniciativa privada ou seja na área governamental. E isso mudando a forma como a instância decisória toma atitude, ou seja, mudando uma perspectiva de mudança de poder, que da forma como a topologia é montada, é centralizada, daquela linha de correia de transmissão, né? Então, a esquizofrenia fica clara quando todo mundo fica com esse discurso de colaboração, participação, e é da boca para fora. E aí tem um lado ruim, porque como todas as palavrinhas da moda, disrupção é a palavra da moda, no bom sentido, mas tem agora empatia na comunicação, onde eu tenho que me fazer entender, né? O outro tem que entender, e não é o que eu quero dizer, e sim o que o outro precisa entender. E aí, de repente, colaboração e participação daqui a pouco também cai em desuso, né? Porque como o Brasil tem isso, né? Você já falou isso algumas vezes também, né? Não tem aderência nos conceitos, as pessoas começam a usar a esmo, e daqui a pouco muda e vai trocando de roupa, vai trocando o conceito como se troca de roupa, né? É isso. Beleza, Bárbara, o que ficou de importante aí? Bom, eu acho que essa questão que a estratégia tem que ser disruptiva, né? Que a inovação, eu acho que a questão central da inovação é se apoiar numa estratégia disruptiva para poder acompanhar a evolução do que está vindo de novo, né? No mercado, enfim, no mercado, basicamente, né? E que para conseguir isso, é necessário fazer todo um trabalho de desintoxicação das pessoas, né? E que tendem a se acomodar em níveis mais confortáveis de estruturas de poder, ao invés de buscar uma forma efetivamente nova para, enfim, criar novas formas de troca e criar novas formas de relacionamento do consumidor com os fornecedores. Então, essa desintoxicação é que eu acho que você tem colocado muito, né, que eu acho que é legal, e que nesse trabalho assim, de tentar fazer um trabalho de palestras e cursos, etc., para formar uma camada de pessoas que tenham uma capacidade de se lançar nessa transformação efetiva mesmo, né? Eu acho que é por aí. Legal. Rosilma. Bom, eu acho que essa tua opção por você entrar nas universidades, né, e focar a escola é uma grande sacada, né? É mais ou menos a minha sacada com o meu direito para criança, porque claro que muitos adultos eles são abertos e eles continuam cultivando a sua curiosidade infantil e não deixam isso morrer e ficam curiosos e são eternos aprendizes. Mas não é bem isso que a gente vê na maioria das pessoas com mais idade, né? Pessoas adultos, mais maduros. Eles acham, as pessoas que resistem a mudanças, elas acham que porque elas estão numa situação confortável, ou emocional, ou financeira,
ou de status social, ela deve se agarrar àquilo, se fechar para o novo, quando isso é um suicídio, porque se ela está satisfeita, aí mesmo é que ela tem que ir atrás da inovação para ela ficar cada vez mais satisfeita, e ela sempre atrás do desafio fornecer o que tem de mais novo para os seus clientes enfim, consumidores, né, e parceiros, né, e que assim ela inova, porque a inovação ela vem do consumidor. O consumidor ele está sempre insatisfeito e sempre cobrando inovação. E é aí que a gente evolui, né? É a troca e a necessária acoplada a essa necessidade de modelo, da transformação do modelo de troca, a transformação do modelo de lideranças, porque as lideranças antigas não se adaptam mais a essa nova troca. Agora, é difícil, infelizmente, a gente achar pessoas adultas que sejam tão maleáveis, né? Agora, a criança não. A criança, ela é curiosa por natureza, porque o próprio desenvolvimento da criança a faz assim. Ela precisa aprender muito em muito pouco tempo. Então, ela já vem para o mundo assim, né? A criança, no primeiro ano, ela aprende mais do que aprende na vida dela toda, né? A velocidade que a criança aprende, a capacidade que ela tem de identificar o novo e a memória que ela tem, até os 7 anos, até 6, 7 anos, ela tem a capacidade de se desenvolver praticamente 90% dela intelectualmente, né? O resto é mais acúmulo, mas o primordial já está formado. Então, se você começa a trabalhar as crianças e os jovens com esses novos conceitos, eles estão sedentos disso, porque eles estão insatisfeitos. Eles vieram com a cabeça, como a gente já conversou muito, a cabeça do século XXI, né, moldada pela internet, por conta da plasticidade cerebral, e aí você apresenta estruturas do século XIX, como a gente tem não só nas organizações estatais e privadas, como também, principalmente nas escolas, né? Algumas escolas, elas são aparentemente de vanguarda, mas, como falou o Antônio e a Bárbara também, são fachada, são mais propaganda do que outra coisa. Você percebe que eles têm aqueles pacotinhos fast food, né, de novidades, mas aquilo não passa de superficialidade. Ninguém vai no fundo para questionar os conceitos arcaicos que estão lá no fundo de cada um. Então, eu acho assim, essa tua sacada de começar pelos alunos de gestão e administração é tudo que eles estão querendo. Eles vão para a faculdade, eles ficam frustrados, porque ainda aqueles conceitos antigos, aqueles clássicos, tudo bem que você deva estudar os clássicos porque são a base, mas a partir dali você começa a criar em cima, né? E isso não existe ou existe muito pouco, né? Principalmente em algumas universidades mais tradicionais. E eu acho que esse é o caminho, porque eles estão precisando, eles estão abertos, eles estão prontos para receber isso aí, né? E a gente começa a transformação justamente pelas crianças e pelos jovens, né? E claro, acho assim, a mistura perfeita é justamente a experiência do idoso, né? E a curiosidade infantil e a curiosidade do jovem, porque aí dá tudo certo. Maravilha. Bom, então é isso. Eu achei que o papo também foi super legal. Acho que essa coisa de você estar focado nessa coisa do livro tem um outro barato esse ano que eu estou vivendo. Então, assim, o livro objetiva muito, ele te coloca numa sistematização, entendeu? Eu tô muito mais focado, tô muito mais. Hoje eu andei mexendo nele e tal, e essa semana eu tô mandando os primeiros. Vou mandar rodar 50. Eu agora não vou mandar rodar 200 não, vai ser de 50 em 50. Um pouquinho mais caro, mas eu vou rodar de 50 em 50, porque me dá oportunidade para ir atualizando e não ficar tão preso. Então, hoje eu andei mexendo e tal, e esse papo foi super bom porque consolidou algumas coisas que eu já... e tal. E a coisa está ficando
tá ficando mais fácil de explicar, entendeu? Para mim também tá ficando mais fácil de resolver os meus problemas. E hoje o papo foi ótimo, me ajudou. Bom, é isso, galera. Então, boa noite aí. Vou botar no ar aí o nosso papo. Boa noite para todos. Foi muito bom conversar com vocês. Beleza, então boa noite também para todo mundo. Ótima conversa. E não esquece de avisar se saiu o mestrado profissional, hein? Não, isso é ruim, hein? É ruim que vai sair. Tô na fila também. Tá bom. Eu também. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Beijo. Tchau. Boa noite.